Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Mensageiros da Fé. Se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? Ative o sininho para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesse dia de hoje, meus irmãos, eu queria deixar uma palavra, para o coração de todos nesse dia de hoje. Como ser, Como ser um verdadeiro cristão, Deus colocou esta palavra no meu coração. Como que eu posso ser um verdadeiro cristão, Aquele verdadeiro cristão que a Bíblia ensina, Aquele verdadeiro cristão que tem andado nos caminhos do Senhor, Porque hoje nós estamos vivendo num mundo, Onde todo mundo é crente, todo mundo dá a paz do Senhor, E muitas vezes não tem andado, Não tem feito o que a palavra nos ensina, Não tem dado bom testemunho, Primeira coisa que eu queria trazer aqui, Quem foram os primeiros, a ser chamados de cristão na Bíblia Sagrada, Quem foram os primeiros, A Bíblia vai dizer em Atos 11, 26, que Barnabé e Paulo, foram os primeiros a ser chamados de cristão na Bíblia Sagrada. Quando ele estava indo ali para a igreja ali de Antioquia, Já tinham homens pregando a palavra do Senhor, e Barnabé vai lá ver isso aí, Como que estava sendo pregada a palavra do Senhor. E ali encontrou homens pregando a palavra, E ele viu que estava crescendo aquela igreja de Antioquia, E ele resolveu trazer Paulo, Paulo que estava em Tarso, trouxe Paulo para ajudar nesta obra. E aí ali a Bíblia vai dizer que eles passaram ali muito tempo fazendo a obra do Senhor, Muito tempo ali pregando e ganharam muitas almas para a glória do Senhor. O segundo tópico, o verdadeiro cristão, ele obedece à palavra de Deus, Olha o que vai dizer em João 14, João 14 aqui, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Olha que coisa linda, Aquele que ama Jesus, ele segue os seus mandamentos. Aquele que ama o Pai, segue os mandamentos do Filho, A Bíblia vai dizer, Então o verdadeiro cristão tem que obedecer à palavra do Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem que colocar a palavra em primeiro lugar, Ele tem que obedecer. Muitas vezes o Senhor tem determinado um lugar, a palavra tem falado que é o caminho certo, o caminho reto, ele quer ir para a direita ou para a esquerda. Mas o verdadeiro cristão, a base dele é a Bíblia. Ele não vai pela internet, Ele não vai pelo homem, O pastor pode até pregar na igreja, Homens, pregadores que pregam. Mas quando ele chega em casa, ele vai confirmar na palavra de Deus, O verdadeiro cristão, ele obedece pela palavra do Senhor. Então que nesse dia de hoje, para você ser um cristão verdadeiro, Um cristão cheio do Espírito Santo, obedeça a palavra do Senhor. O outro tópico que eu queria trazer também, o verdadeiro cristão não se esconde a sua identidade. Olha o que vai dizer em Mateus aqui, ó. Glória a Deus. Em Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a cadeia e coloca debaixo do alqueire, mas o velador dá luz a todos que estão na casa. Então o verdadeiro cristão, ele é a luz deste mundo, O verdadeiro cristão, ele é o sal deste mundo. Aonde está um cristão verdadeiro, aonde chega um verdadeiro cristão, cheio de luz, ali as trevas batem em retirada, Não pode se esconder. Muitas vezes você fala que é cristão, fala que é crente, fala que serve ao Senhor, mas ninguém sabe no seu emprego que você é cristão. Ninguém fala onde você vai que você é cristão. Você se esconde, Você se esconde, você tem vergonha, tem receio, Mas o verdadeiro cristão, ele não esconde a sua identidade. Aonde ele vai, ele fala do amor de Cristo. Aonde ele coloca a planta dos pés, ele fala de Jesus.
Então, para ser um verdadeiro cristão, você não pode esconder a sua identidade. Aonde você for, no seu emprego, num passeio com os amigos, né? Num passeio entre famílias, eu não sei. Aonde você for, o brilho do Espírito Santo tem que estar de você. A luz de Jesus tem que estar em você. Então, o verdadeiro cristão, ele não pode se esconder. O verdadeiro cristão, ele não pode se esconder, omitir o nome de Jesus. E o terceiro, o verdadeiro cristão, ele cuida da sua família. A Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da sua família, ele é pior que o ímpio. Então, o homem e a mulher de Deus é o dever de cuidar da sua família, né? Dever de cuidar do esposo, da esposa, dos filhos, né? Que muitas vezes fala que é cristão, né? Serve ao Senhor, mas não tem conduta, né? Uma coisa é dentro de casa e outra coisa é na igreja, né? Muitas vezes a pessoa tem paciência na igreja com o irmão, tem paciência com a irmã, né? Com o grupo de jovens, mas em casa não tem paciência com a própria esposa, com o próprio filho. Então o verdadeiro cristão, ele tem que cuidar da sua família primeiro. Ele tem que cuidar da sua casa, tem que zelar, tem que conversar, né? Tem que ter diálogo, né? Entre as famílias. Amém? O outro tópico que eu queria trazer, o verdadeiro cristão, ele dá o bom testemunho. Esse é primordial na vida do cristão verdadeiro. Não adianta eu pregar em cima do altar, não adianta eu falar de Jesus, não adianta eu louvar, né? Porque eu costumo dizer que dentro da igreja é fácil ser crente. O problema é lá fora. Então o verdadeiro cristão, ele tem uma conduta reta. Ele tem uma conduta verdadeira, né? É sim, sim, não, não. Não posso ser um cristão dentro da igreja com as atitudes e lá fora outro, não. O verdadeiro cristão, ele dá o bom testemunho. Aonde ele pisar a planta dos pés dele, aonde ele for, ele dá o testemunho bom, né? Ele dá um testemunho alegre, um testemunho de paz, um testemunho de alegria. Porque a Bíblia fala que nós estamos rodeados, né? De pessoas, de testemunhas. Então o verdadeiro cristão tem que dar o bom testemunho. Aonde ele for, numa festa, não sei, numa praia, num aniversário, né? Não sei onde for, mas qualquer lugar que o verdadeiro cristão for, ele tem que dar o bom testemunho. E o outro tópico que eu queria trazer, o cristão verdadeiro, ele leva a sua cruz e segue a Cristo, né? É o que tem acontecido, né? Muitos querem servir ao Senhor, mas têm deixado a cruz para trás, né? Tem deixado a palavra do Senhor. Quer viver uma vida, né? Uma vida leviana. Um pé na igreja, um pé no mundo. Não sabe se fica na casa do Senhor, não sabe se fica no mundo. O verdadeiro cristão, ele leva a cruz até o final. Até o rumo da salvação. Até a consumação do século, né? Muitas vezes esse cristão, né, desse século não quer sentir dor, né? Não quer carregar a cruz, né? Porque a cruz é dor, né? A cruz é renúncia, né? Então o verdadeiro cristão, ele tem que carregar a cruz, ele tem que ter uma renúncia, tem que ter uma separação entre o mundo e a igreja, entre o mundo e Deus. Que muitas vezes a pessoa quer trazer o mundo para dentro da igreja, né? É o que tem acontecido. Mas o verdadeiro cristão não. É aquele que carrega a cruz, aquele que dá privilégio à palavra do Senhor, aquele que vai até o final com dificuldade, com luta, com peleja, porque o Senhor vai falar que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, né? Ele deixou a dica para mim e para você. Não vai ser fácil você carregar a cruz até o final. Vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir vontade de recuar, né? Mas se você colocar o teu coração em Cristo, você olhar para o autor e consumador, você não olhar o momento, mas olhar o que o Senhor tem prometido, né? Porque muitas vezes você tem olhado o momento, né? O momento natural. Mas o Senhor tem mostrado um lugar maravilhoso para mim e para você. Aquele que carregar a cruz até o final, aquele vai receber uma coroa, aquele vai receber uma medalha de ouro, aquele vai vencer, né? Aquele que vencer, né? Vai morar na eternidade. E o outro que eu queria trazer, o verdadeiro cristão, ele deve viver em santidade, né?
ele tem que se santificar, ele tem que se separar, né? Ele tem que ter uma santidade, se separar do mundo, das coisas do mundo, das coisas de Deus. Muitas vezes, eu sei que é difícil com o dia corrido, né? Mas tem um momento, né? Nós temos 24 horas, né? Há um tempo para tudo, a Bíblia fala. Há o tempo de trabalhar, né? Há o tempo de descansar e há o tempo de buscar ao Senhor. Porque muitas vezes ficamos apegados no trabalho, tecnologia, família, tudo, e se esquecemos do Senhor. Então você tem que ter tempo na presença do Senhor. Você tem que se separar alguns minutos para ler a Bíblia, para orar ao Senhor, para fazer um jejum, né? Para ali ir para o monte, para o vale. Então você tem que ter um tempo para o Senhor também. Porque as coisas naturais também faz parte da nossa vida, mas as coisas espirituais é muito mais importante. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Muitas vezes você fala, estou fraco, mas você sabe porque você está fraco? Será que você tem feito aquilo que realmente o Senhor prometeu? Será que você tem se santificado, se separado, né? Será que você tem feito, né, valer aquilo que você tem feito na presença do Senhor? Então que o verdadeiro cristão tem que estar em santidade, amém? E eu queria trazer outro tópico aqui, é o que? O verdadeiro cristão não tem ídolos evangélicos, né? Muitas vezes tem acontecido isso, né? Ah, pregador fulano, né? Pessoa que louva, né? Tem aquele ídolo, né? Não. O verdadeiro cristão, o ídolo dele é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então que os irmãos venham ficar com esta palavra nesse dia de hoje, né? Que venha colocar em prática esses itens, né? Para ser um verdadeiro cristão, né? Um verdadeiro cristão alicerçado na rocha, chamado Jesus Cristo. E você vai ver que a sua vida não vai ser a mesma. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Deixa o seu like, se inscreve neste canal, compartilha, porque esse canal é 100% evangelização. Que Deus possa abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.